Olá, voltamos, né? E agora nós vamos fazer os exercícios do livro, né? Os exercícios da página 35, também sobre there is e there are. Né? E além disso, vou também dar uma explicação sobre como é que se faz o uso do imperativo usando o verbo to be. É uma explicação rápida, só para que vocês tomem conhecimento rapidamente do assunto, tá? Então, vamos aos exercícios. Os exercícios da página 35. Ele diz: complete as sentenças usando there is ou there are. Ele já coloca o there, né? Mas não coloca o verbo depois. Ele quer saber, né? O que vai ser feito aí. Então, você vai ver aí que a lacuna there are 30 students. Por quê? 30 students são 30 estudantes na minha classe, na minha sala. Então, só pode ser are. Né? Na letra B tem there are some books in my bag. Então, você não pode usar there is porque são some books, livros. Né? Letra C. There are some computers. Some computers é alguns computadores in the library, na biblioteca. Letra D. There is a blackboard. Blackboard é quadro negro. Antigamente se usava muito quadro negro nas salas de aula. Né? Hoje a gente usa só o quadro branco com a caneta. Então é um quadro negro. Ó, o A, olha lá, ó, A. Sempre que eu já falei para vocês virem A ou N, A-N, porque o AN ele vai vir antes das palavras que iniciam com vogal. Né? E o A vai vir antes das palavras que iniciam com consoantes. Então, there is a blackboard in the classroom. Na letra C, aí de novo, aí, ó, there is a CD player. A CD player. CD player, um só. Um. On our teacher's desk. Né? Na mesa do nosso professor. Letra F. There are some posters. Né? A ideia de there are some posters aí é que existem alguns cartazes, né? Pregados por aí. A ideia é essa daí. Né? Então, there are some posters. Posters e some. Some, alguns. Então, você não pode dizer que isso daí é singular. Só pode ser plural. Então, é there are. E there are some dictionaries in the classroom. Are, porque some dictionaries. Dictionary seria só com Y, terminando em Y. Toda palavra terminada em Y, o substantivo terminado em Y, quando ele passa para o plural em inglês, ele perde o Y e adquire IES no final. Então, dicionário é dictionary, só com Y no final. E dicionários é dictionaries, como está escrito aí na G. Tá bom? Então, vamos passar para a próxima. Essa daqui, vamos ver se vocês conseguem entender. Você está no Keep in Mind aí no livro também. Né? É que diz o seguinte, affirmative form e negative form, quando você usa o verbo be como um comando ou uma frase no imperativo. O que é imperativo? Imperativo é um modo verbal, modo de verbo, né? Você já deve estar estudando verbos, né, em português, né? Em que você ou dá ordem ou você solicita alguma coisa. Né? Sempre que você for solicitar alguma coisa, por favor, me dê isso aí. Por favor, pague isso aí. Por favor, olhe para a câmera. Então, sempre você no sentido de você pedir um favor, mas você ordenando a pessoa. Ou você ordena mesmo, faça isso. Fique calado. Não durma. Então, isso daí são as formas do afirmativo. Quando você tem duas formas do imperativo, a afirmativa e a negativa. Em português é a mesma coisa. E em inglês também. Então, você vê que a forma da affirmative form em inglês, ela diz, por favor, chegue na hora. Please be on time.
Então, você não está negando nada, você não está usando o não para nada aí. É uma afirmativa, uma frase declarativa, mas você está dando uma ordem. Por favor, solicitando, é uma solicitação, né? Ou um convite, né, também. Por favor, chegue na hora. Letra B. Be sure to write your report careers tonight. Então, esteja certo de fazer seu relatório de carreira hoje à noite. Então, aqui também é esteja certo. Mas vocês vão me perguntar, mas professor, por que aqui é esteja e o verbo be é ser ou estar, não é? É, ser ou estar. Mas por que o be aqui, aqui está dizendo chegue na hora? Tem alguma coisa a ver? É uma expressão que se usa no inglês em relação à hora, né? Be on time, né? Chegue na hora. É uma expressão que se usa, né? E be sure aqui é porque esteja certo. Mas sempre que tiver o be na frente, você já sabe que você está diante desse modo verbal que se chama imperativo, tá? E está pedindo para alguém fazer alguma coisa ou comandando. Na negativa, você tem que obrigatoriamente usar o not. Então, você vai usar do not. Do not junto, você fala don't. Então, do not be so silly. É a mesma coisa ele falar don't be silly, o que está escrito aí, ó, em vermelho. Don't be. Tá? Don't be so silly. Não seja tão engraçadinho. E a letra B? Don't be late. Não se atrase. Olha novamente aqui. Você tem aqui não seja tão engraçadinho, o verbo ser, né? Que é o verbo to be mesmo, né? Conjugação do verbo to be. Mas aqui você não utiliza ele como o verbo ser, e sim como não se atrase. Tá certo? Então, quer dizer, são expressões que se usam, infelizmente, tem que conhecer as expressões. Tá? Então, vamos prestar bastante atenção nisso daí, que isso daí é importantíssimo. Be sozinho, aqui nessas formas, dá o comando. Quando começa a frase, né? Sempre quando começa a frase. O please pode vir depois. Por exemplo, aqui na letra A, do exemplo primeiro exemplo, please be on time, você pode também colocar be on time, please. Tá? Então, você está começando a frase com be. Você está ordenando, comandando alguma coisa. Quando você começa a frase com don't be, você também está comandando, você está usando imperativo, só que negativo. Um é o afirmativo, é o declarativo, e o outro é o negativo. Tá? Então, vamos passar para o próximo slide aí. Espero que vocês tenham entendido isso daí, né? Que não é tão complicado, não. Mas, né, teria que se fazer alguns exercícios e tudo. Depois a gente faz uns exercícios sobre isso. Bom, e o trabalho de casa, que é para terminar. Nessa semana são só 2 vídeos. Né? O vídeo da correção da live, né? Dos exercícios da live, e mais esse aqui. É uma produção de texto que vocês vão fazer. Vocês vão fazer, no máximo, 5 linhas, parecido com o que está escrito aí, esse exemplo, dizendo a seguinte coisa. Do you live in a house or an apartment? Você vive numa casa ou num apartamento? Describe inside and outside your house or apartment. Descreva dentro e fora da sua casa ou apartamento. Aqui eu descrevi aonde eu moro, né? Então eu coloquei I live in an apartment nearby Villa Valqueire. Eu vivo num apartamento próximo de Valqueire. Outside, there are many good things for enjoying. Do lado de fora tem muitas coisas para aproveitar. Swimming pool, piscina, soccer court, quadra de futebol, and a large space for playing with my friends. E um espaço amplo para brincar com meus amigos. Inside my apartment, dentro do meu apartamento, there are 3 bedrooms, 3 quartos, a living room, uma sala, a small kitchen, uma pequena cozinha, and 2 bathrooms, e 2 banheiros. Aí eu coloquei só para completar, né? I have a dog, its name is Dante, and it's very friendly. Eu tenho um cachorro, o nome dele é Dante, e ele é muito amigo. Tá? Então, um exemplo, estou colocando assim, é um exemplo aí, mas vocês podem seguir mais ou menos pelo que está escrito aí.
né? Segue vamos dizer, o caminho, né? E vai. Tá bom? Então, até a próxima semana. A gente se vê por aí, tá? Tchau.